Queridos, que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite, que a palavra de Deus venha como uma semente, que ela possa encontrar uma boa terra, que ela possa cumprir o propósito dela, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa, ela mesmo se explica, e o próprio Deus, encarnado homem, Jesus, habitou entre nós, e Ele é a palavra. A Bíblia diz lá em João 1, a partir do verso 1, que a palavra, que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então que o próprio Jesus, através da palavra, possa ministrar ao seu coração, ao meu coração, como ministrou nesses dias, e nós possamos dar uma resposta, dar um feedback àquilo que Deus tem falado, aquilo que Ele vai falar nessa noite. Amém, queridos? Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a palavra, Deus está falando com você. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 1 até o 5, diz assim: Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias repousou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Eu quero que você pule lá para o verso 16, dá um pulinho mais para frente, dá um passo maior aí. Verso 16, diz assim, continua: Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias se encontrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim os sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolarizou contra os sacerdotes na casa de Yahvé, junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia de sua morte, e teve que viver, por ser considerado leproso, numa casa separada, porquanto for excluído da casa de Yahvé. E Jotão seu filho tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Pai de amor, Pai querido, doce Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, nos dê graça, Senhor, nessa noite, mais uma vez. Dê graça à minha vida, dê graça aos meus irmãos, que a Tua palavra venha nessa noite, Pai, com entendimento em cada coração e mente. Nós declaramos, Senhor, e proibimos, Pai, todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor, todo espírito de distração, de inquietude, mas que essa palavra, Senhor, encontre mentes cativas, prontas a ouvir, e um coração como uma boa terra, para que ela possa cair e ali produzir, germinar e produzir frutos, que ela alcance o objetivo dessa noite, papai, no nome de Jesus. Abençoe meus irmãos, abençoe cada vida, cada família nesse lugar, e continue falando conosco, Pai, porque a honra e a glória sempre será do Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante da Tua cruz,
pedindo, Pai, dê graça e fale com a tua igreja, com o teu povo, no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Você pode colocar aquele texto lá de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Essa aqui é a versão King James. Ele diz que a conclusão dos assuntos, o fim de uma coisa é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. A conclusão, irmãos, o fim de algo, a Bíblia está dizendo que é melhor do que o começo de algo. E eu quero falar nessa noite sobre o perigo de começar bem e terminar mal. Eu quero compartilhar com os irmãos dessa palavra, porque, irmãos, nós estamos já caminhando para o final do ano, falta exatamente 44 dias para findar o ano de 2019, e o ano está acabando, irmãos, e vamos começar um novo ano, um novo ciclo. E como eu falei, que nós estamos num tempo de oração, de jejum, buscando direcionamento de Deus, orando por nossas famílias, por direção, por outras coisas. Nós precisamos, irmãos, confiar em Deus, mas entender que você que está me ouvindo aqui nessa noite, você planeja, você faz projetos, mas nós precisamos, irmãos, começar algo bem. Precisamos lutar, prevalecer, permanecer, nos esforçar para permanecer bem. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é terminar bem aquilo que nós começamos. Deus falou no meu coração através dessa palavra, uma coisa que o Espírito de Deus ministrou nessa tarde no meu coração, é que quando Jesus começou o ministério dele, o primeiro milagre que Jesus realizou, irmãos, foi transformar água em vinho. E eu me lembrei disso agora, porque foi o primeiro milagre de muitos e muitos milagres que Jesus realizou, de curas, de expulsar demônios, de ressuscitar mortos, de multiplicar pão e peixe para mais de 15 mil pessoas, 2 pães e 5 peixes. Mas o primeiro milagre que ele começou a fazer, irmãos, foi numa festa de casamento, onde o vinho acabou, havia um desespero, porque o vinho era o símbolo, né? E o vinho vem da videira, da uva, e simboliza a alegria. E ali, imagine o caos que seria naquela festa, a vergonha dos noivos, dos convidados, mas Jesus estava lá. Você conhece bem aquela história. A mãe de Jesus quis intervir, Jesus falou, calma, ainda não é chegada a minha hora. Mas ela disse, faça tudo o que ele disser, obedeça a ele. Ela já conhecia, sabia quem era Jesus, irmãos. A mãe de Jesus conhecia o seu filho. Você que é mãe, conhece o seu filho. Você pode ter 10 filhos, mas você conhece filho por filho. E ela sabia que Jesus já deve ter resolvido algumas coisas dentro de casa. Eu não sei, irmãos, mas eu gosto de pensar isso, e gosto de botar minha mente para viajar, né? De Jesus fazendo coisas dentro de casa, irmãos, porque ele era poderoso. Ele era homem, carne, mas era o Cristo, Filho de Deus vivo. Nasceu daquela mulher extraordinária, da Virgem Maria. Mas no momento que ele fez aquele milagre, transformando aquela água de um melhor vinho, todos ficaram impactados. E aquela festa, irmãos, começou bem, permaneceu bem e terminou bem. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do milagre, o Deus do impossível estava ali. E eu entendo, irmãos, que para que nas nossas vidas, nos nossos projetos, propósitos, tudo que venhamos fazer, Jesus precisa ser o ponto de partida, o apito da largada. Ele precisa ser, irmãos, a maratona, e ele precisa ser o final, o momento da chegada, a linha de chegada. Ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Só dessa maneira as coisas vão terminar bem. Quando nós perseveramos, quando nós acreditamos, quando nós obedecemos, como a pastora disse, quando nós colocamos as nossas vidas diante de Deus e acreditamos, irmãos, que Ele é esse que faz todas as coisas, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas sabe que o Espírito falou comigo, que ministrou, irmãos, que o último milagre ainda não aconteceu, porque nós estamos numa caminhada, irmão, nós estamos numa maratona. Não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Você precisa ter um ritmo, mesmo que seja lento, devagar, para você não cansar, mas você precisa ser constante. E muitas coisas na minha vida e na sua vida começou de uma maneira, mas não terminou bem, porque você desistiu durante a caminhada, ou você foi afoito demais e você cansou logo, ou você deixou realmente de crer, de obedecer.
E essa caminhada que começou no dia que Jesus desceu a essa terra, no dia que Ele nasceu para você dentro do seu coração. Talvez tenha pessoas que nessa noite que Jesus quer nascer hoje. Ele quer ser gerado dentro de você, quer que você tenha esse novo nascimento nele, hoje. E daí sim começa a maratona. Mas muitos de nós, 1 ano de convertido, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos, começou, irmãos. Mas precisa permanecer, precisa terminar bem. E o que o Espírito de Deus me disse, irmãos, eu entendo que isso foi uma revelação, porque o último milagre que está para acontecer, irmãos, e eu creio tão somente, como diz a Bíblia, que uma trombeta vai soar, e quando essa trombeta soar, diz que os anjos, junto com Cristo, descerá, haverá nesse momento aí o arrebatamento da igreja. E é um milagre, é algo extraordinário, porque quando eu e você seremos arrebatados, que estivermos vivos, para a volta de Cristo, esse será o último milagre, irmãos, para a igreja de Cristo aqui nessa terra. E ali nós subiremos com Ele. Os que já morreram, adormeceram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Nossos corpos serão transformados, né, num corpo glorioso, e estaremos com o Pai, morando na nova Jerusalém. Amém? Quantos creem nisso, irmão? Diga amém. Eu creio que é dessa maneira que nós precisamos perseverar, caminhar. Mas, irmãos, escuta, 2018 está acabando, 2020 está chegando. Muitos aqui que estão me ouvindo começaram bem esse ano de 2019, mas você não está terminando bem, por algumas coisas. Você fez planos, projetos, talvez de um relacionamento, num casamento, eu não sei, em algo na sua vida, você começou até bem, glória a Deus por isso. Você não começou mal, você começou até com oração, você começou ouvindo alguém, mas algo aconteceu nessa caminhada, e você chegou aqui hoje, e não está muito bem. O ano está terminando, e não está terminando muito bem, por mais que você queira mostrar, ou parecer que está bem, mas você sabe que não está bem, você sabe que algo aconteceu, você sabe que houve uma ruptura, você sabe que houve uma desobediência, você sabe que algo aconteceu. Outros começaram mal, mas algo também aconteceu. Eu disse no primeiro culto, um irmão estava aqui na frente, e eu falei, esse irmão começou mal em 2019, porque eu conheço esse irmão, porque ele não tinha Jesus, ele era um beberrão, traía a esposa, fazia tantas coisas. E eu falei, meu filho, graças a Deus que hoje você está terminando bem, porque Jesus veio fazer morada na vida desse homem, como alguns de vocês estão me ouvindo aqui. Então, irmãos, talvez alguns começaram mal e está terminando bem, outros começaram bem, pastor, eu comecei bem, e está bem até aqui, em nome de Jesus eu vou terminar bem esse ano, vai, em nome de Jesus, eu creio nisso, irmãos. Mas alguns sabem que algumas coisas aconteceram, irmãos, e quando eu digo mal ou bem, eu estou falando aqui, irmãos, em todas as áreas de sua vida. Eu estou falando da área financeira, eu estou falando da área sentimental, familiar, espiritual, nos seus estudos, eu não sei qual é a área, mas estou falando dessas áreas. E o meu desejo é que você entenda nessa noite o perigo de você começar bem e terminar mal, porque o pior do que começar mal, irmãos, algo é você começar bem, mas terminar mal. O ideal é que nós começamos bem, permanecemos bem e vamos terminar bem. Mas eu quero falar de algo prático, óbvio da sua vida, irmãos. Quantos fizeram projetos, né? Quantos fizeram tantas coisas, mas as coisas não foram bem dessa maneira. Todos nós, irmãos, estamos nessa caminhada. E outra coisa, eu não estou falando aqui só da virada de ano, mas eu estou falando aqui de uma vida toda, de um contexto relacionado, né, a sua trajetória de vida, a sua caminhada aqui nessa terra, a sua vida como família, como homem de Deus, mulher de Deus, como ministério, como estudante. Todos nós, irmãos, estamos a cada dia, todos nós, escrevendo a história da nossa vida. Cada palavra que sai da minha boca e da tua boca, cada gesto, cada atitude, seja para o bem ou para o mal, irmãos, está sendo escrito no livro que conta a nossa história. Você tem um livro, eu tenho um livro, irmãos, e às vezes as pessoas estão lendo esse livro, ou vão ler esse livro, como livros que nós lemos, como a biografia de alguém que você vê a história dessa pessoa do início, né, do meio e do final dela. Talvez alguém que já morreu, você vê a biografia,
de alguém que foi extremamente apaixonado por Deus, foi zeloso com a causa. E isso é tão importante, isso é tão lindo, irmãos. E como toda boa biografia, irmãos, a nossa também tem um enredo, né? Tem um começo, né? Tem um início, tem um meio, mas tem um fim. E nesse contexto, irmão, nesse enredo dessa vida, existem muitas pessoas que começaram bem, mas infelizmente vão terminar mal. Existem outros que começaram muito mal, mas vão terminar bem. Você conhece, irmãos, alguém que começou bem, mas terminou mal sua vida? Talvez você conheça algumas pessoas que falam: nossa, era um exemplo, era uma família extraordinária, era um homem tanto, era uma mulher, mas algo aconteceu, irmãos, e esse algo, eu vou estar falando que esse texto nos traz um ensinamento de pelo menos algumas coisas aqui que nós precisamos entender, para que nós venhamos começar bem e terminar bem. Ter o cuidado de começar bem e não terminar mal. Eu estava preparando essa palavra e Deus fez me lembrar de uma pessoa de onde eu morava, né, na minha cidade, há mais de 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos. E uma pessoa que conheci que começou muito bem, um referencial, família, ministério, muitas coisas. E por algumas coisas, irmãos, e dessas coisas, meu Deus, como é forte. Eu cheguei a mandar uma mensagem para um amigo meu, um pastor, perguntando como é que está essa pessoa, porque o Espírito Santo fez lembrar dessa pessoa. E até onde eu sei, essa pessoa está terminando mal, já está chegando na sua velhice, mais de 70 anos, despedaçado. Alguém que um dia foi um referencial, alguém um dia que foi de sentar e falar: olhe para mim, deixa eu te aconselhar, mas porque não vigiou, porque deixou de entender algumas coisas. E a minha oração é que ainda dá tempo. Diga para quem está do seu lado: ainda dá tempo de você terminar 2019 bem. Diga, irmãos, me ajude, amém? E você terminar bem o que começou mal, ou de permanecer, né, o que começou bem, terminar bem. Irmãos, talvez você conheça alguém. E esse texto que nós lemos, irmãos, do rei Uzias, que ele começou bem, ele começou a reinar bem jovem. A Bíblia diz que com 16 anos o pai dele morreu, e ele teve aprovação popular para o seu reinado. Diz lá o texto que todos, irmãos, apoiaram ele, escolheram ele. Não foi 50%, 60%, mas foi unânime, foi 100% dos anciãos, dos líderes do povo daquela época. Queremos você, Uzias, como rei. 16 anos, quantos tem 16 anos aqui? Levanta a mão, levante bem alto. 16 anos, glória a Deus pela sua vida, amém. Então olhe para Uzias e aprenda com o que Uzias fez. E eu entendo que esse Uzias, esse jovem, esse adolescente, começou o seu reinado. Ele era alguém que honrava pai e mãe, era alguém dedicado ao serviço ali no reino, era alguém preocupado com o futuro, era alguém que temia Deus. Porque quando foi entregue pelo reinado, irmãos, o texto que nós vemos aqui é que ele arrebentou, ele foi o cara. Irmãos, diz aqui que ele fortaleceu o controle de Judá, ele ergueu construções, ele reergueu cidades, reconstruiu, fez o que era reto perante a Deus. Versículo 4 diz que ele tinha um ótimo mentor espiritual, Zacarias. Mentor, estamos no tempo onde se fala muito em coach, mentor, para ajudar você no seu comércio, na sua vida. Tem homens que estão se preparando para ajudar, distinguir o que é alma, o que é espírito, o que são emoções. Mas, irmãos, nada disso vai assumir o lugar, nada disso vai além da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo naquela cruz. Não há mentor se realmente não for um mentor espiritual, como foi Zacarias, um sacerdote. Porque as coisas podem ir bem até um certo momento. A Bíblia diz que é como uma palha seca que o vento leva. O homem que não teme a Deus, que não tem um mentor espiritual. E a Bíblia diz que Zacarias foi esse. Enquanto ele ouviu Zacarias gerou temor no coração daquele rei. Ele foi bem, as coisas fluíram, ele buscou o Senhor. E diz lá que por isso, verso 5, Deus o fez prosperar. Deus fez Uzias prosperar. Deus tem colocado mentores na sua vida, sim ou não, irmãos? Deus tem colocado homens espirituais, mulheres, líderes, pastores. E você precisa ouvir essas pessoas, você precisa se deixar ser pastoreado, ser ajudado, ser orientado. Talvez tem coisas que não vão ter resposta, mas uma oração, uma cobertura espiritual, alguém de confiança, vai fazer a diferença na sua vida, como foi na vida de Uzias,
como foi na vida de muitos homens daquela época. E hoje não é diferente, irmãos. Diz também que ele foi vitorioso nas guerras, edificou cidades, territórios em cima dos inimigos. Irmãos, diz que ele recebia tributos estrangeiros, obteve muita fama. O cara foi demais. Teve vários projetos de construção, muita abundância. Diz também, irmãos, que Uzias, o rei Uzias, ele governou mais de 50 anos, se não me engano 52 anos, ele governou mais do que o próprio rei Davi, do que o próprio Salomão. Irmãos, ele foi muito bem. Diz lá no verso 11 ao 15 que ele teve um grande exército, 307.500 homens, altamente treinados, preparados, irmãos, com armamento pesado, de última geração da época. Eu assisti um filme agora, bem recente, no cinema, do ataque à Casa Branca, aos Estados Unidos, e eu achei interessante. Eu estava com o Gustavo, que, irmãos, eu não tinha visto aquelas armas ainda. Eu falei, rapaz, mas esse negócio está ficando moderno. E tinha uns canhões preparando. O presidente foi de lazer, pescar, preocupado e tantas coisas, e sempre tem um Judas Iscariotes no meio. Jesus tinha, irmão, no meio do 12 tinha um, e tinha um lá no meio. Sempre tem alguém que às vezes vai estar torcendo para a sua derrota, vai estar sendo contra, mas, irmão, não se preocupe com isso. Se preocupe em você agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E nesse contexto desse filme eu achei muito interessante, irmãos, que quando ele está lá pescando, aí vem os traidores, aí se prepara aqueles carros, aí abre a porta e parece uns canhão de lançar míssil, aquele negócio começa a lançar, zum, zum, vai lançando onde o presidente estava. E eu falei, que arma é essa? Mas eram drones, né? Os dronezinhos teleguiados, né? Já cada soldado, aquele exército, batalhão que estava para proteger o presidente, todos eles já estavam com os nomes monitorados, e ali o drone ia explodir em cada local, e foi matando todo mundo. E só escapou, irmãos, o presidente quase morto e o principal do filme, né? O ator do filme. E é uma história preciosa, porque é uma guerra, e tem que começar bem e terminar bem. E o que eu achei mais top é que no final daquele filme teve uma frase, irmãos, que quando aquele artista, aquele herói que salvou o presidente, que achou que ele era o traidor, porque só escapou ele, e queriam incriminar ele, fez tudo contra ele. Eu não vou nem contar o filme para vocês, senão você vai assistir, depois não vai ter graça. É um filme novo. Mas no final ele chega com o presidente, pedindo perdão e tal, porque ele mentiu em algumas coisas, ele estava meio doente. E o presidente fala assim para ele: é nos momentos de crise, nos momentos adversos, que nós mostramos quem somos. É no momento de fraqueza sua, de guerra sua, de luta, que você vai mostrar quem realmente você é. E ali termina o filme, irmãos. Então, meus irmãos, eu entendo que Uzias tinha uma tropa de última geração, uma tropa de elite, soldados altamente preparados. Era o cara. Uzias, irmãos, foi um homem que tinha tudo para dar certo, irmãos, terminar muito bem, mas deu errado e terminou mal o seu reinado terminou em fracasso. Repita comigo, irmãos, por favor. Quem não confessa a fraqueza, diga mais alto, quem não confessa a fraqueza, um dia vai confessar fracasso. Diga misericórdia, Senhor. Irmãos, nós somos falhos, fracos, e é por isso que nós precisamos ter pessoas para você compartilhar, confessar suas lutas, as suas fraquezas, porque você não vai conseguir vencer só, ninguém consegue vencer só. Tiago 5,16 diz: confessai vossos pecados um aos outros, para ser o quê? Curado. Não é para ser perdoado não, irmãos, quem perdoa é Deus. Você confessa para Deus, você é perdoado, o diabo não tem mais autoridade sobre aquele pecado, foi apagado. Mas para você ser curado, restaurado, precisa confessar. E às vezes, se você não confessar fraqueza, você vai confessar pecado. É preciso passar uma vergonhazinha de vez em quando. Amém? Eu falei isso, né? Ninguém morre de vergonha. Você já viu alguém morrer de vergonha? Quase morri de vergonha, mas não morreu não, irmão, escapou. Aleluia, irmãos. Aquele homem tinha tudo para dar certo, mas não deu, queridos. O rei Uzias terminou mal, terminou seus dias leproso. A Bíblia fala no final que nós lemos que ele foi acometido de uma lepra.
Sabe por quê, irmãos? Porque algo aconteceu, irmãos. E a lepra naquele tempo era uma doença de pele terrível, era como se fosse a hanseníase hoje, que tem cura, mas naquele tempo não tinha. Era um câncer. Ou a pessoa ficava vivendo o resto da vida dele isolado até ele morrer, ou ele tinha que esperar ser curado por um milagre de Deus. E quando Deus orientou Moisés e foi organizando o povo dele, Deus preparou, tinha uma cidade, eles separavam o lugar para os leprosos. Quando não era nas cavernas, tinha um lugar separado, e ali a pessoa tinha que estar longe de pai, de mãe, da sociedade, de estar no meio dos leprosos. E quando ele andava na rua, ele tinha que dizer: sou leproso, sou imundo. Era alguém desprezado, era alguém que não tinha mais esperança nem vida, a não ser a cura. E Uzias foi esse rei, um homem tão poderoso, que terminou a vida dele morando afastado. Irmãos, por que isso aconteceu? Essa história que nós lemos aqui mostra algumas razões, né, pelas quais alguém pode começar bem e terminar mal. Eu quero falar algumas delas para você, pelo menos 3 ou 4, eu quero compartilhar aqui com você, irmãos, que eu tirei desse texto que Deus nos mostrou aqui. A primeira dela é o orgulho. Repita comigo: orgulho. O orgulho, irmão. Diz lá o verso 16, 2 Crônicas 26, 16, que, gostei dessa frase, que ele, irmãos, ensoberbeceu, ele se orgulhou. E queridos, o orgulho é algo terrível. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, que ele conquistou, ele, na agricultura ele foi o cara, na pecuária ele foi além, no armamento mais ainda, organizado, cidades, impérios, tudo, ficou famoso, pessoas pagavam impostos, foi um rei extraordinário. Tinha um mentor, tinha alguém ali orando, intercedendo por ele, orientando a vida dele. E às vezes, irmão, nós achamos que já podemos caminhar só, às vezes achamos que já conhecemos demais, às vezes nos tornamos adultos. Uma criança, irmãos, ela começa a andar, a neném, a Dulé da Carol, a Ana Luísa, com 9 para 10 meses, 9 meses, já está andando. Ela está aqui ainda? Está andando, e os pais estão dando corda. Mas daqui a pouco ela cai, porque ela ainda não consegue, ela está se firmando. Mas daqui a hora ela vai se firmando, e que um dia ela está sentindo segurança, e já pode correr e andar só. Aleluia. Já? Rapaz, vai ter que esperar agora. Agora eu comecei a pregar. Ou então glória a Deus. Mas, irmãos, eu vou resumir aqui em 10 minutos. Quem me dá 10 minutos aí, irmãos? Por favor, levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, oh, glória a Deus. Tem mais de 2 horas aqui. Então, irmãos, tem horas que a gente acha que já é dono da razão. E diz lá o texto, irmãos, que ele se orgulhou. Seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Eu posso fazer. Irmãos, e tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado, é com uma coisinha chamado prosperidade financeira, dinheiro. Teve um irmão que postou esse dia no grupo: o que vocês acham de alguém ficar milionário? Postou no grupo de homens, postou no grupo de líderes. Aí alguns responderam: o dinheiro é bom e tal, mas tem que ter Deus e tal. Uns ficaram meio com medo, outros dizem: estou lutando para ficar milionário, e com Jesus na frente ainda vai ser bom demais. Irmãos, o problema é o perigo, é o amor ao dinheiro. Mas, irmãos, a prosperidade financeira, o dinheiro é um grande perigo, irmãos. Eu não estou dizendo que é um grande pecado, mas é um grande perigo. Que é isso? Dificilmente você vai ver alguém se afastando de Deus por escassez. Não, eu não vou orar porque o negócio está ruim. Mas você vai ver alguém se afastar de Deus quando parece que as coisas estão bom. Agora está bom, meu trabalho está bom, meu comércio está bom, eu já comprei meu carro, não sei o que, estou bem de saúde. Esquece de orar, de buscar a Deus. Mas na escassez é onde nós buscamos. É na luta que você ora, que você clama. E isso é bíblico. Jesus mandou a gente buscar e clamar. Mas, irmãos, quando o negócio está bom, você tem que tomar cuidado, porque pode vir um orgulho. Pode fazer com que isso, você achar que não precisa mais. Você achar que eu vou na igreja quando eu quiser, quando eu der vontade. Eu vou na cela um dia que bem eu desejar. Eu não preciso mais. Sabe, irmãos, agora os corre-corre são maiores, porque os compromissos são maiores. Mas quando você começou, você era alguém intencional. A Camila falou aqui ministrando no louvor, o primeiro amor queimava, desejava estar ali. Por que isso está acabando? Cuidado, irmãos, isso pode ser uma sombrazinha de orgulho.
E a gente fala sempre que orgulho é como mau hálito, né? Só sabe a pessoa que vai dizer: você está com mau hálito, porque você não sabe que tem. E Deus falou comigo hoje assim: meu filho, não adianta escovar os dentes, gargarejar com Cepacol, com um bocado desses produtos aí, que uma hora o mau hálito vem, uma hora você esquece, você come, porque o orgulho é assim. Não adianta você camuflar, dizer que é humilde, mostrar, porque isso é de dentro para fora. E às vezes aquilo que você mostra, as motivações, algo vai dizer que você é orgulhoso. E quando você começa a conhecer o mundo espiritual mais, você começa a caminhar mais com Deus, você vai olhar para pessoas, você vai identificar o que é uma pessoa orgulhosa, o que é uma pessoa simples, humilde. Não é a aparência, mas é o que está dentro, é a maneira de falar, aquilo que a pessoa diz. Irmãos, o único orgulhoso que tinha no céu caiu. Foi Lúcifer, o anjo de luz, caiu. E no céu, para o céu não vai orgulhoso. Diga comigo: para o céu não vai orgulhoso. Diga para o irmão que está do seu lado: cuidado, irmão, ou cuidado, irmã. Fala para ele: cuidado, você também. Então, irmãos, para o céu não vai ninguém orgulhoso. Nós precisamos tomar cuidado. E, irmãos, uma das coisas que eu acho tremenda é a questão do sucesso, que é um perigo, porque às vezes era uma autossuficiência, uma autoconfiança, né? Um espírito de superioridade, porque acaba aquele descuido. Davi foi um grande exemplo também. Davi, ele foi um grande rei, e no auge da sua carreira, no auge do seu reinado, tudo fluindo, tudo acontecendo muito bem, como Uzias, ele manda o povo para a guerra e ele fica no palácio descansando, e aí vai tomar aquele almoço, vai dar aquela soneca, à tarde ele levanta, vai passear no palácio, olha Betseba, diz que era uma mulher bonita, cobiça, deseja, manda trazer, adultera, porque ela era casada, depois ela engravida. Você conhece a história, ele manda matar o marido para ficar com a mulher de boa, ser viúvo, né, podia casar. Depois Deus vai lá e Natã desmascara ele. Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. E Uzias foi esse homem que esqueceu tudo que Deus tinha feito. Tudo que ele fez foi porque Deus deu a ele, irmãos. Amém, queridos? O orgulho pode se manifestar sutilmente, irmãos. Então, vamos ter esse cuidado. Vigie, meu irmão, não seja orgulhoso, para você começar bem e terminar bem. Não seja orgulhoso, para você começar algo bem e terminar bem, irmãos. Se o seu comércio hoje está pequeno, o seu trabalho, o seu salário lá na empresa está desse jeito, agradeça a Deus, seja fiel, e vai crescer. E quando você estiver lá, sendo gerente, supervisionando, ou tendo seu próprio negócio, ou a sua faculdade, a sua formatura, ser um doutor, ser um advogado, um juiz, um engenheiro, professor, alguém que está queimando no seu coração, seja essa mesma pessoa que você é hoje, ou que você tem sido. Não esqueça de onde você saiu, não esqueça dos princípios, de onde Deus te tirou. Você olha para homens extraordinários hoje, ou mulheres, mas tem uma história, uma caminhada, e é isso que faz a diferença, irmãos. E Uzias esqueceu disso, ele se esqueceu, falou: eu sou o cara, e ele foi abatido, porque a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas abate o orgulhoso. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos entender isso. Quando você receber um elogio de alguém: nossa, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você cantou demais, você tocou, você pregou, você orou, foi uma oração. Dê a glória para Deus, não se sinta cheio, eu sou o cara, eu sou o querubim, você é um cara de cavalo. Quem é o cara? Jesus, irmãos, é Deus, foi Ele que subiu naquela cruz, morreu por mim e por você. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Esses jovens que chegaram aí, irmãos, principalmente os que fizeram o encontro, eles chegaram lá achando que era o cara, e Deus pegou eles bem de jeito, e foi moendo, foi falando, e eles viram que eles estavam fugindo de muitos princípios, muito orgulho, e por isso veio a queda. Irmãos, eu vou pular aqui para a gente orar. Eu não vou falar do segundo ponto, mas, irmãos, o segundo ponto que esse texto nos mostra, eu não vou falar falando, é o pecado. Cuidado com o pecado. Quem começa algo, irmãos, e o pecado entra, vai terminar mal. Não tem como começar algo e o pecado entrar e terminar bem. Seja no relacionamento, seja no negócio, seja na faculdade, no estudo, no trabalho. Você começou algo, projetou algo, o pecado entrou, questão de tempo. Mas pastor, o ímpio está lá prosperando, o cara
é ruim, o cara engana, o cara é orgulhoso. Irmãos, ele não tem Deus. Estou falando para a igreja de Cristo. A Bíblia fala que vai vir um vento, só vai soprar, é como uma folha seca, vai. Mas eu e você, irmãos, que amamos Deus, que estamos buscando agradar o coração de Deus, não deixa o pecado entrar. Lá em Hebreus, diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Hebreus 12, 1 e 2, né? Portanto, nós também, pois estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado tão de perto que nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu falei no primeiro culto que eu estava vindo com o Gustavo de Belém pelo aquele desvio, e o tempo fechou, irmãos, e eu me vi literalmente nesse texto. Eu tirei até uma foto. A nuvem baixou, escureceu e foi nos rodeando. Só olhava, via nuvem, e eu falei, meu Deus, porque eu li esse texto domingo passado, e eu entendi, irmãos, que a nuvem, nós estamos rodeados, e os testemunhos estão nos olhando, vendo as nossas atitudes, e se tem pecado, esse é crente? Essa é a mulher de Deus? Esse jovem que estava lá, cantando, ministrando, o pastor? Eu não estou dizendo, irmão, de erro, de falha, eu não estou falando disso, estou falando de uma estilo de vida, que você tem, mas do seu caráter, da sua maneira de falar, de conduzir as coisas. Cuidado com o pecado. Aonde o pecado entra, termina mal. Nunca vi alguém dizer, pecado, e as coisas terminou bem. Não, irmãos, o pecado pode ter sido até bom, entre aspas, mas a consequência dele terminou mal, na vida de todos os homens, inclusive esse é um que estamos falando, Uzias. Tá bom? Vida espiritual, financeira, sentimental, conjugal, não sei. Repita comigo, irmãos. Eu vou confessar tentação, para não confessar pecado. Mas se preciso for, Provérbios 28, 13, pode colocar, meu filho, Provérbios 28, 13, diz, quem camufla suas faltas, quem esconde seus pecados, a Bíblia diz, jamais alcançará a prosperidade, jamais alcançará o sucesso, irmãos, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda compaixão, toda misericórdia de Deus. Então você confessa, você abandona, você reconhece, você alcança compaixão, misericórdia. Mas se você não faz isso, irmãos, ele diz que jamais você vai alcançar sucesso. O final é triste. E eu vou pegar o terceiro ponto e colocar como último ponto, o quarto ponto. Anote aí. A terceira coisa, terceira razão que vai te levar e que nos leva a terminar mal. Repita comigo, não se deixar confrontar, ser confrontado, irmãos. Quando Uzias estava lá achando que era o cara, orgulho veio, pecado veio, pecou, transgrediu, e agora quando os sacerdotes chegaram lá, para falar, Uzias, tu está ficando doido, rapaz, isso não é teu dever, quem vai queimar incenso diante de Deus no santuário é só os sacerdotes, é só aqueles da tribo da geração de Arão, são os sacerdotes, você não pode fazer isso. Advertiu ele, irmãos, não é assim. Vai lá, meu filho. Aí o outro versículo, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, já não tem direito à glória que vem de Yahvé. Diz que Urias se indignou, ele se indignou, que eu sou o rei, e lá, sabe, irmãos, não se deixa ser confrontado. Enquanto ele se deixou se aconselhar de um homem sábio, irmãos, Deus o fez prosperar, e tinha mais homens sábios ali. Busque homens sábios, mulheres sábias, pessoas que te amam, irmãos. Se um pastor, irmãos, eu estava falando esse dia para os irmãos, se eu fosse para um tribunal, ser júri ali, popular, e tivesse um criminoso, um ladrão, um prostituto, sei lá, o que fosse aquele cara, e na hora dele ser julgado, aí ele fala, né, o advogado de defesa, o advogado de acusação, e conforme aquilo que ele falasse, irmãos, eu era o primeiro a votar, não, eu voto que ele seja absolvido, porque, irmãos, nós precisamos acreditar nas pessoas que há mudança. E se pastor, líder, não acredita no seu discípulo, na sua ovelha, que pastor é você, que líder é você? Nós precisamos acreditar, irmãos, que alguém ruim vai ser uma pessoa boa, alguém que era infiel vai ser alguém fiel, alguém que era um prostituto vai ser um homem santo, uma mulher que não prestava vai prestar, um jovem que discriminava pai, não honrava, vai honrar. Nós precisamos acreditar nas pessoas, mas geralmente quando você vai confrontar alguém, ninguém gosta de ser confrontado, porque o confronto, irmãos, ele traz um choque, o confronto te faz olhar para você, e às vezes de imediato você não quer aceitar. Foi isso que aconteceu com Urias. Eu falei pelo culto que um tempo atrás,
fora todo espírito de investigação nesse lugar, repreendemos todo espírito de investigação. Mas uma vez uma pessoa chegou para mim: pastor, o senhor pode me aconselhar, o senhor pode me corrigir se eu errar, pastor, o senhor pode me confrontar. E não é qualquer pessoa, irmãos, é uma pessoa de caráter, de Deus, família, alguém. E eu, tá bom. Aí um dia, irmãos, eu fui chamar a atenção dessa pessoa, eu fui fazer um papel de pastor. Eu vou dizer que é uma mulher, tá bom? Mas aconteceu com homem também, não foi com pouco não. E aí, irmãos, quando eu falei, não gostou. Eu falei: ah, é assim, neném. Tem vezes, irmãs, que às vezes você tem que confrontar com amor, irmãos. Mas o confronto, a palavra já diz, é confronto, mesmo que seja com amor. Mas você tem que ter a prova aqui, você tem que ter algo. Porque às vezes o seu confronto, e se a pessoa ainda não cair em si, vai ser como Uzias, não vai querer acreditar. Não foi eu que fiz isso não. Se fosse naquele tempo, a lepra vinha na testa. E a lepra hoje, irmãos, é uma lepra espiritual. Morrer espiritualmente, se afastar. E eu acredito, igreja, eu acredito na sua vida. Eu acredito que você que está aqui nessa noite olhando para mim, nos visitando ou não, irmão ou não, eu acredito na mudança na sua vida, eu acredito na transformação da sua vida. Eu acredito que aquilo que Jesus fez na sua vida foi algo real, foi algo verdadeiro. Eu acredito nesses jovens que estão chegando aí, nesses 20 e poucos jovens que receberam naquele encontro. Não foi emoção, não foi, mas foi algo que Deus começou a fazer na vida deles, vai continuar fazendo. Eu acredito no seu casamento, eu acredito na restauração, eu acredito nesse relacionamento que você está acreditando e entrando. Eu acredito nesse negócio que você está abrindo, colocando diante de Deus. Desde que os princípios, desde que você tema a Deus, ame a Deus, ouça os mentores espirituais. Pode morrer o pastor Wagner, mas Deus vai colocar pessoas na sua vida. Eu falei para minha esposa no primeiro culto, irmãos, que eu quero 2 versículos na minha lápide quando eu morrer. Bota aquele segundo lá, meu filho. 2 Timóteo, é 1 Timóteo. Mas eu quero 2, eu quero um que está lá em Mateus, irmãos. Que ele diz: aquele que deixar a casa, pai, irmãos, mãe, filhos, filhas, propriedade, por amor a ele e ao reino, receberá 100 vezes do presente, e o porvir a vida eterna. Eu quero esse primeiro na minha lápide. Mas eu quero esse também, irmãos, porque um dia eu entendi isso. Um dia Deus falou comigo, eu procurei fazer isso. Eu falei: mais importante do que pai, mãe, tio, trabalho, comércio, é eu cumprir a vontade de Deus na minha vida. Eu entendi o que Deus está falando comigo e obedecer. E eu peguei aquela palavra, irmãos, e acreditei. E algo aconteceu. É verdade, irmãos. E a segunda palavra que eu quero colocar, tá bom? Eu falei com a pastora, irmãos, quem morrer primeiro? Eu falei: ó, se eu morrer, eu falei assim, é bem que eu quero que tu morra primeiro, né? Que vá você primeiro do que eu. Mas se for eu, irmãos, bote lá esse segundo aqui: combati o bom combate, e que eu possa caminhar nisso aí, que eu não possa desistir, fazer como Paulo fez, completei a corrida, né? A carreira, completei a corrida, ó, cheguei lá no final, amém? Perseverei na fé, guardei a fé, aleluia, irmãos. Quando está acreditando, está crendo, está entendendo, dê glória a Deus, aleluia, amém. Completei a carreira, a corrida, guardei a fé, perseverei na fé, fui até o final. O que não aconteceu com Urias, sabe? Com Uzias, sabe por quê? Porque não aceitou o confronto. Um dia minha esposa olhou para mim e falou: Wagner, você quer sua família mesmo? Eu falei: quero. Nunca me esqueci disso. Tem um bocado de ano, irmãos. Ela falou: pois mude. E eu mudei, irmãos. Porque tem horas, irmãos, que a tua mulher vai olhar dentro do teu olho, cabra, e ela vai falar assim: eu te amo, eu tenho um filho, eu tenho um projeto com você, mas não dá mais. Se você não entender o confronto que Deus está fazendo. Quando chegam muitos homens no encontro, e eu falo assim: muitos de vocês estão aqui, é a última oportunidade que Deus está lhe dando. E às vezes vem até para um culto, porque a sua mulher vai dizer: eu não aguento mais teus erros, tuas traições, teus problemas. Eu não aguento mais ser líder em vez de ser liderado.
E nós precisamos ser homens, irmãos, para dizer: me dê mais uma chance, porque Jesus na minha vida vai mudar. Irmãos, eu acho tão bom olhar para vocês aqui nessa noite, olhar para alguns que eu conheço, que eu sei que já estava com os dias contados. Não era para a morte, não, era de separação, de destruição. Tem um aqui que eu moro, mas não falo quem é. Já tinha marcado até a data, combinado os dois nenenzinhos. Dezembro nós vamos separar, isso aqui é teu, isso aqui é meu, cada um vai seguir sua vida. Aí Jesus foi lá, entrou no meio. E agora pergunta para eles: até que Jesus volte, até que Ele volte. Amém, queridos? Confronto. Foi isso que Urias não entendeu, irmãos. Então nós precisamos entender, irmãos, essas coisas e saber que há uma razão, há um motivo, há uma força maior para que eu e você possamos perseverar, caminhar, irmãos, começar bem e terminar bem. O pior do que começar mal alguma coisa, irmãos, é começar bem e terminar mal. Comece, se você começou algo mal, como eu disse, eu creio que a partir de hoje, você que está aqui, Deus vai alterar algo na sua vida e você vai terminar bem. Você vai permanecer bem, mas você vai terminar esse ano bem, você vai terminar a sua vida bem, a sua história bem. Não é um final de ano, como eu disse, mas é uma caminhada, é um projeto de vida, é família. Eu estive no casamento esses dias, onde estava lá os avós da moça, quase 50 anos de casado. Sabe quem entrou com aliança para colocar, para entregar para o pastor realizar o casamento? Quem entrou com aliança foi os avós. Coisa linda, irmão, nunca tinha visto aquilo. Eu me emocionei porque eu falei: meu Deus, como eu gostaria que isso tivesse acontecido. Era como comigo. Nunca teve divórcio na família, vem gerações de bênção. Sabe o que eu estou falando? Estou falando do nosso pastor Kleber, das filhas dele. Eu acho tremendo isso, irmãos. É isso que eu quero para a minha vida. Amém? Você que é pai aqui, gostaria que sua filha casasse com um homem igual você? Você que é mãe, que está me ouvindo aqui, gostaria que o seu filho casasse com uma mulher parecida com você? Jane hoje falou para o Gustavo: tu vai casar com uma mulher igual sua mãe, enjoada. E ele voou mesmo. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Você vai começar bem, você vai permanecer bem, mas você vai terminar bem. Sabe por quê? Porque mais que vem de Deus, mais da parte dele, menos de ti, menos de mim, menos de nós e mais de Deus. Eu quero contar essa última história aqui, irmãos, porque não tem como continuar, não tem como fazer tudo que eu falei aqui. Mas na Bíblia fala de muitas pessoas que começaram mal e terminaram bem. Por exemplo, Moisés foi um, Saulo de Tarso foi um. Moisés começou tão mal que até para nascer, ele nasceu no pior tempo que tinha para nascer. Nasceu onde todas as crianças estavam morrendo. Já pensou que tempo bom para nascer, irmão? Todo menino era jogado no rio para os crocodilos creu. E ele nasceu nesse tempo. Mas Deus tinha um propósito, cheio de ira, cheio de raiva, cheio de coisas. Matou, não tinha controle. Depois, irmãos, no final da história dele, se tornou o homem mais manso. A Bíblia diz que Deus falou com ele: não tem um mais manso do que você, Moisés. Libertou o povo do Egito, tantos homens. Mas eu quero falar de um aqui, top dos top. Eu quero falar um aqui, irmãos, que ele começou mal, e no segundo tempo, no acréscimo dos acréscimos, na prorrogação, a última falta, irmãos, o último, ele fez o gol. Sabe o que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando daquele homem que estava à esquerda de Jesus e um à direita, o ladrão da cruz. A Bíblia diz que estava lá a cruz, Jesus crucificado lá, um ladrão na direita e outro na esquerda. E um da esquerda dele dizia assim: Jesus, tu não é o Senhor, tu não é o Rei dos Reis, tira nós daqui, tira o Senhor daí, tira nós daqui também, tu não é poderoso. Aí o outro falou assim: rapaz, não faça isso não. Tiago é o da direita, Gustavo é o da esquerda. Aí o Tiago falou para o Gustavo: não faça isso não, rapaz, quem merece somos nós. Nós é que matamos, nós é que roubamos. Esse homem não fez nada, esse homem é santo. Eu já ouvi falar desse homem. Aí, irmãos, o juiz faltava um segundo para acabar o tempo. A morte daquele homem era certa. Não tinha saída, não tinha, irmão, jeito daquele homem escapar. Sabe o que eu me lembrei, irmãos? Eu me lembrei daquele filme, Desafiando Gigantes.
No final da jogada, quem assistiu aquele filme Desafiando o Gigante? Levanta a mão. Quem assistiu? Quem não assistiu, assista. Último minuto, última falta, aquela criança, aquele menino frágil, botou a bola. Ele só tinha que bater aquela bola, irmãos. Era a única maneira de ganhar aquele jogo. Aí veio a intervenção de Deus. Porque sempre Deus intervém nessa hora, irmãos. Porque a glória é para Ele, o sobrenatural vem da parte dele. E no filme, todo mundo esperançoso. O técnico levantou, o pai, era o avô, não sei, o tio, que tinha problema de saúde, era aleijado, ele consegue se esticar e ficar em pé para ver o último lance. E o menino coloca aquela bola e ele vai. E de repente começa um vento. Deus sopra, né? E aí ele bate, irmãos, ele bate. Tá! Ele cai. E a bola vai e gol! Ganharam. E eu me lembro disso aqui. O ladrão Tiago e o outro. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, irmãos, aquele ladrão começou mal. Eu não sei como foi a vida daquele homem, que foi, se ele teve pai, mãe, que ensinaram para ele. Ele permaneceu mal durante a vida dele toda, mas nos últimos momentos, irmãos, ele conseguiu terminar bem. E ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que Jesus falou para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo. E ele estava dizendo: hoje mesmo você vai inaugurar o céu. O céu foi inaugurado por um ladrão, irmãos. Não foi por um pastor, foi por um ladrão arrependido. Nós precisamos terminar bem. Aleluia. Eu quero te convidar nessa hora a orar, a se colocar diante de Deus, a declarar: Senhor, vai terminar bem. Não importa, escuta, não importa. Me ajude a tirar o púlpito aqui, alguém. Não importa o que você tem passado. Os jovens vão entrar. Alguns homens aqui, me ajude a afastar o púlpito para trás, para que eles entrem. Não importa, irmãos. Escuta. O Espírito de Deus me falou nessa tarde. Meu filho, vai ter pessoas nesse culto hoje que precisa tomar uma decisão, que precisa terminar bem, que precisa, irmãos. E não tem outra maneira de nós terminarmos algo bem, senão nos entregarmos a Jesus de corpo, de alma e de espírito. De corpo, de alma e de espírito. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você já é costumeiro, você já tem ouvido a palavra de Deus várias vezes. Eu queria que a igreja orasse, que os intercessores, que os irmãos orassem, porque essa é a hora de fazer a falta de fazer o gol. Esse é o momento onde o Espírito de Deus está tocando nos corações nessa noite. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, de convertido. Eu não sei quanto tempo você tem de religioso. Eu não sei se você conhece a Bíblia, já leu uma vez, 10 vezes. Eu não sei se você nunca nem leu a Bíblia, ou se é a primeira vez que você está entrando numa igreja evangélica. Mas eu sei que Jesus está nesse lugar. E eu sei que Ele quer que você o reconheça nessa noite. Ele quer que você aceite o sacrifício dele. Ele quer que você faça como aquele ladrão. Senhor, lembra-te de mim. Eu não estou dizendo que tua vida vai acabar amanhã, mas se você sair daqui da mesma maneira que você entrou, você não terá desculpa de um dia você falar: Senhor, eu ouvi tua palavra, eu ouvi aquela mensagem, Senhor. Eu sei que eu precisava fazer algo, eu precisava entregar a minha vida, reconciliar, confessar meus pecados, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 10:9: com o coração crê, com a boca confessa que Jesus é Senhor e é Salvador. Tem alguém nesse lugar? Oh Jesus, toca, Espírito de Deus, Redefou, Lama cheio, sopra nesse lugar. Senhor, nos batiza nessa noite. Nos batiza nessa noite, Pai, com batismo de humildade, Pai. Quebra todo orgulho, quebra toda cadeia, toda dureza. Rebacou, Valas, Narama cheio. Nós vamos cantar. E eu queria que, se Deus falou com você, se o Espírito de Deus está falando com você: pastor, eu já sou crente, eu não sei, pastor, mas se Deus falou contigo, você tem algo para
para consertar com Deus, para você terminar bem algo que não está tão bem. É a minha saúde, se for, venha. É a sua vida espiritual, venha. É o casamento, é o negócio, eu não sei. Pastor, eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas hoje Deus está dizendo: venha, venha. Vamos declarar. Ramanabachei, dalabacá, balabachei.